Salve Game Devs! Na aula de hoje a gente vai ver visão e state machine. Essa aula é uma continuação da aula anterior, que eu vou deixar o link aqui em cima caso você não tenha visto. Na aula passada nós implementamos o Navigation Mesh e o Navigation Agent. Então, nesse primeiro momento dessa aula nós vamos dar uma organizada no código. Vamos tentar aplicar os conceitos do Solid no código que a gente já tem. E vamos continuar a implementação do nosso inimigo, para que ele seja mais inteligente ao perseguir nosso player. Vou deixar aqui também na descrição o link para o repositório. Como eu disse na aula passada, nós vamos agora trabalhar com um único jogo. E esse jogo vai ser concluído no final desse curso. Primeiro, vamos ver como é que esse jogo ficou na aula passada. Ele terminou dessa maneira, com o inimigo, que está em azul, perseguindo o player. Porém, ele começa a perseguir o player imediatamente depois que o jogo começa. Ou seja, ele simplesmente encontra o player, que está com o grupo player, e passa a perseguir ele. O que é que a gente vai fazer? Vamos, em primeiro lugar, colocar esse inimigo para ficar andando aleatoriamente onde ele estiver. E depois, caso ele veja o player, ele vai iniciar a perseguição. E se o player se esconder atrás de algum objeto, esse inimigo vai interromper a sua perseguição e vai começar a andar aleatoriamente novamente. Como eu disse antes, essa aula vai ser sobre State Machine. E isso são dois estados desse inimigo. O primeiro estado, que ele vai ficar buscando, andando aleatoriamente ao seu redor, em uma determinada área. E o estado de perseguição, que é onde ele vai perseguir o player. Uma State Machine nada mais é do que isso. São estados que serão executados por um determinado elemento, dependendo de uma determinada situação ou de um determinado contexto. Por isso, nós temos triggers, ou seja, gatilhos que disparam esses states. E um dos gatilhos que a gente vai ter que implementar vai ser o gatilho da visão, ou seja, para ativar a perseguição, o inimigo tem que ver o nosso player. Assim que ele ver o nosso player, ele dispara um gatilho para mudar o estado dele. Ele vai mudar do estado walking, que é o estado andando, para o estado pursuit, que é o estado de perseguição. E quando essa visão que ele estiver do player for quebrada, ou seja, ele parar de ver o player, um gatilho vai ser disparado e ele vai mudar do estado de perseguição de volta para o estado de andando, o estado walking. É claro, em um jogo mais avançado, haverão muitos mais estados de um inimigo. Mas, por enquanto, para essa primeira aula, a gente vai implementar apenas esses dois estados. E, no decorrer do curso, a gente vai adicionando estados a esse inimigo. Agora, sem mais demora, vamos para o código. Como eu disse, eu quero organizar esse código desse inimigo. Vou aqui para o inimigo e vejo que aqui tudo está aqui dentro, a parte de navegação. Eu não gosto muito de manter esse código todo em um lugar. Eu gosto de separar, são dos princípios do Solid, cada um com sua responsabilidade. Então, aqui tem muito código que faz esse inimigo perseguir. E esse código está todo relacionado a esse Navigation Agent. Então, vamos usar outro princípio da orientação a objeto e do Solid, que vamos usar herança. Para isso, vamos criar uma cena nova, baseada no Navigation Agent 3D. Ou seja, esse nó que eu acabei de criar, ele vai se basear, ele vai herdar do Navigation Agent 3D. Ele vai conter tudo que o Navigation Agent 3D tem e a gente vai adicionar funcionalidades a ele. Bem, vamos salvar primeiro ele aqui em Scenes Components, onde nós guardaremos nossos componentes. Eu vou chamar ele de Follow Target. Esse vai ser o nome de nossa classe, baseada no Navigation Agent. Perfeito. Por enquanto, a gente pode ignorar esse aviso aqui. Como ele vai ser incluído dentro do inimigo, a gente não precisa se preocupar com isso aqui, com esse aviso dizendo que ele tem que estar dentro um Node 3D. Vou adicionar um script, vai seguir o mesmo nome. E, como de costume, eu vou aqui colocar um class name.
Vamos chamar ele pelo mesmo nome que eu coloquei lá fora. Follow target. Bem, temos aqui class name herdando no Navigation Agent 3D e essas funções aqui que eu posso remover. Não precisaremos dela agora. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui no script do inimigo e vamos transportar algumas coisas para lá. O que é que nós vamos precisar? Primeiro, temos essa função aqui chamada GoToLocation. Vamos tirar todo esse código daqui e vamos mover ele para o script do FollowTarget, que é esse cara aqui. Muita coisa vai dar erro porque nós não temos algumas coisas que nós tínhamos lá. Mas nós vamos trazer as outras coisas para cá para resolver esses problemas aqui. Voltando para o script do enemy, nós temos esses constantes aqui, que é o speed, turn speed, target, target set. Vamos pegar tudo isso daqui e vamos colocar lá. Isso já vai resolver alguns erros. E é claro, eu vou alterar algumas coisas aqui, que ao invés de ser constant, eu vou colocar com export, para assim a gente poder modificar por fora. Vou aumentar esse cara aqui para colocar em letra maiúscula, para simbolizar que é uma propriedade externa. Turn speed, vou fazer o mesmo, adicionar aqui um export var. Colocar aqui a primeira letra para maiúscula. Perfeito. Agora, temos essas outras variáveis aqui, que são internas, eu vou mantê-las dessa maneira. A única coisa que eu vou alterar aqui, que vai nos ser útil, é que eu vou mudar esse last target position e vou adicionar também mais um aqui, que vai ser o target position. Por quê? No momento, o nosso código, esse código aqui está sendo utilizado para seguir especificamente o player. Mas eu quero que ele também sirva para ele navegar entre pontos específicos, que vai ser a mecânica que a gente vai utilizar para ele ficar andando aleatoriamente. Então, eu vou manter aqui também esse target position. E, como o player não é uma movimentação fixa, eu também vou adicionar aqui uma variável para indicar isso, se ele está em uma movimentação fixa ou não. Vamos chamar essa variável de fixed target e vamos iniciar ela como falso. Ou seja, ele sempre vai iniciar com uma movimentação não fixa, que não vai ser como o player, que ele vai sempre atrás do player, não importa a posição onde o player está. Ok, veja que aqui ele vai dar alguns erros, mas lembrem-se, ele está dando esse erro porque lá no enemy nós tínhamos esse cara aqui, que seria o Navigation Agent. Nós não vamos mais utilizar esse cara aqui. Eu vou até tirar aqui do Character Body. Como essa classe está herdando Navigation Agent, quer dizer que se eu simplesmente chamar setTargetPosition, ele vai chamar da classe mãe. Não preciso mais chamar nenhuma variável daqui. Pronto. Com isso eu posso remover todas as referências que a gente tinha ao Navigation Agent 3D aqui. Perfeito. E aqui também. Aqui. Pronto. Perfeito. Removi todas as referências que a gente tinha e esses erros sumiram. Agora, esse erro aqui é porque ele está pegando o rotation. Esse rotation pertencia ao enemy. Nós não temos ele aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar e criar uma variável para o parent. Fazer o getParent do 3D, pronto. Fazer o getParent, assim eu vou ter o pai desse node, que vai ser, no caso, o enemy. E posso utilizar essa rotação do próprio parent. Posso substituir todas as referências a rotation e as referências também ao velocity, que são essas duas aqui. E aqui embaixo também eu vou ter referências ao velocity, que vai ser aqui. Perfeito. Aqui vai continuar dando erro, por quê? Porque eu mudei essa variável aqui para maiúsculo lá em cima. Perfeito. Aqui, Global Position, Current Enemy Position. Aqui também eu preciso pegar a referência ao parent. Perfeito. Aqui, New Velocity, Current Enemy Position, perfeito. Speed, eu também mudei a variável para a letra maiúscula. Pronto, agora não temos mais erros aqui. Agora, outra coisa que tínhamos aqui no enemy era uma referência a esse Navigation Agent 3D Velocity Computed, que era quando a gente utilizava o Avoidance. Também podemos fazer isso aqui. Só precisamos criar aqui em Node, do mesmo jeito que a gente fez lá, e pegar um Velocity Computed e adicionar ele mesmo no próprio script. Isso é possível. Temos ele aqui. Vamos aqui no enemy e vamos pegar igualzinho ao que está aqui.
Tirar daqui, colocar aqui. Também agora precisamos pegar o parent e colocar aqui como referência. E vai ser esse cara aqui, esse cara aqui. Perfeito. Temos agora basicamente todo o código de movimentação que a gente já tinha lá. Vamos para aqui para o enemy e ver o que é que está faltando. Perfeito, não precisamos mais disso, mas temos esse cara aqui, o Physical Process, e temos aqui uma inicialização. Essa inicialização a gente não vai precisar, porque agora vai ser o enemy que vai controlar isso. A gente só vai passar por referência quem ele deve seguir. A gente já vai chegar lá e criar essas funções. Agora, mas precisamos disso daqui, que é verificar se o target existe, ele vai para uma determinada localização, que seria a localização do target. Vamos pegar isso daqui, vir aqui no follow target e criar aqui a função underline process. E nessa função sim, eu vou verificar se o target existe, ele vai para o global position. Mas como eu disse, nesse caso é quando o target é o player, é algo móvel, que ele vai sempre atualizar a localização dele para continuar seguindo. Como a gente agora tem uma localização fixa, que ele vai se mover para um alvo fixo, ou seja, para um local fixo, enquanto ele estiver andando, eu vou agora fazer mais uma pergunta aqui. Em vez de perguntar se o target existe, eu vou simplesmente perguntar se fixed target, se é um alvo fixo, e colocar um else. Ou seja, se for um alvo fixo, ele vai fazer isso. Se não, ele vai fazer isso daqui. Mas o que é isso daqui? A diferença vai ser que em vez de ir para o global position do target que ele selecionou, eu simplesmente vou para o target position. Perfeito. Terminado isso, parent.moveAndSlide, para que o parent se mova. Basicamente com isso, eu já tenho a base para a movimentação, mas eu ainda preciso definir. Lembrem, aqui no enemy, a movimentação era definida no... Eu não preciso mais disso aqui, posso remover. Para falar a verdade, no enemy eu nem preciso mais de script. Posso remover totalmente esse script daqui. E para não ter sujeira, vou vir aqui no enemy e deletar. Perfeito. Mas, como eu estava dizendo, quando eu estava no enemy, o player era carregado no onReady. Aqui não, aqui a gente vai precisar criar duas funções para isso. Eu vou criar aqui embaixo do process uma função chamada setFixedTarget, ou seja, defina o alvo fixo, que ela vai receber um new target, o novo alvo, que vai ser do tipo vector3. Perfeito. Ele não vai retornar nada, ele vai retornar um void. Lembre-se, colocar aqui como void é opcional. Se você omitir, vai funcionar da mesma maneira. Bom, continuando. Quando eu der um alvo fixo, o que é que eu vou fazer? Vou dizer que target, que seria o target do player, vai ser igual a nulo. Ou seja, ele não vai mais seguir o player, digamos assim. Caso ele estivesse seguindo antes. Também eu posso dizer que o target position, que é a minha variável lá em cima, vai ser igual a essa new target. Ou seja, ele definiu um novo alvo para seguir. Eu vou definir que o fixed target é true, porque eu estou iniciando por essa função, que ele vai seguir esse alvo fixo. E vou dizer que o isTargetSet, ou seja, o target está definido. Também vou definir ele como true. Perfeito. Mas agora, se eu tenho essa função de setFixedTarget, eu também tenho que ter a função de setTarget. Essa, no caso, vai receber também um new target. Só que dessa vez, esse new target, ele vai ser do tipo node 3D, ele vai ter uma referência. Por quê? Quando o player se mover, essa referência também vai ser atualizada. Então, o inimigo vai continuar seguindo o player, não importa para onde o player se mova. Então, para fazer isso, eu vou fazer mais ou menos o oposto do que eu fiz lá. Vou dizer que o target é new target, em vez de ser o target position. O target position em si, eu vou colocar ele como vector 3,
0. Ou seja, vou zerar essa posição, que é o target position. Vou dizer que o fixed target dessa vez é falso, não é mais um alvo fixo. E que o isTargetSet é igual a true, que do mesmo jeito vai estar definido. Perfeito, temos aqui as duas funções que a gente vai precisar. Eu vou adicionar uma função extra aqui, para caso seja necessário. Vai ser a clearTarget, para ele limpar o alvo. Vai do mesmo jeito retornar um void. Para limpar o alvo é bem simples, eu só preciso dizer que o target é igual a nulo. Vou copiar aqui de cima, que vai ser também o target position vector 0. E vou limpar esses dois aqui. Esse daqui eu não preciso nesse momento ser fixed target, mas o isTargetSet vai ser falso. Perfeito. Precisaremos apenas dessas três funções para o nosso elemento funcionar. Para testar se isso daqui está funcionando, primeiro vamos só ter que adicionar isso no inimigo, que agora nesse momento não tem nada. Nós não precisaremos mais do Navigation Agent daqui, eu posso remover daqui ele, deletar, e vou pegar esse componente que vai estar aqui no meu Scenes Components, que é o Follow Target, e trazer ele para cá. Perfeito, ele já vai ter um sinal interno, já vai ser uma cena e já vai ter seu próprio script. Tecnicamente isso daqui já funcionaria, porém eu não defini um target. Apenas por teste, daqui a pouco eu vou deletar novamente esse script aqui, isso daqui vai ser apenas para a gente testar. Vou tirar isso daqui tudo, não precisamos nem nada disso daqui. Precisamos apenas underline ready. Quando estiver pronto, a gente vai trabalhar isso daqui. Eu vou pegar esse Navigation Agent, puxar para cá. Perfeito. Só que ele não é bem um Navigation Agent. Já vou fazer essa correção aqui para não ficar confuso, que eu havia esquecido. Aqui ele está com o nome da classe Follow Target. Porém, aqui ele continua com o nome Navigation Agent. Vamos mudar isso daqui. Perfeito. Com isso aqui, quando eu arrastar isso para cá, ele vai ficar com o nome correto. Follow Target. Perfeito. Segurando Ctrl, vou puxar para cá e temos aqui o Follow Target. Por que eu chamei isso aqui? Para a gente fazer um teste rápido. Follow Target, pronto, set. Vou chamar a função lá, set. Target. Não é fixo, vou chamar o player. Vou dar um get tree. E pegar o first node in group, que é o grupo player, que já está aqui. Pronto, com isso eu estou passando para ele definindo que o alvo dele vai ser o player. Bem, uma coisa que eu vou fazer diferente, só para a gente visualizar o caminho, eu vou vir aqui em Enemy, vou vir nesse Follow Target, lembre, ele está herdando tudo que o Navigation Agent tem. Então ele também tem os propriedades do Navigation Agent. Eu posso vir aqui e habilitar o Debug, só para a gente visualizar o caminho que ele está definindo, para a gente ver se está funcionando. Vamos testar. Veja só, ele já demonstrou o caminho que ele está levando. Já consegui separar o código e manter a funcionalidade que estava antes. Perfeito. Podemos agora seguir para o próximo passo. Já conseguimos organizar essa parte do código. A próxima parte do código, a gente vai definir aquela função que eu falei, a função dele andar aleatoriamente enquanto ele não ver o player. Para isso, vamos criar mais um componente. Dessa vez eu vou criar o código diretamente no componente para ficar mais organizado. Vou criar um novo sim. Dessa vez vai ser uma 3D sim normal, eu não vou herdar de ninguém, vai herdar do próprio Node 3D. E vou chamar ela de walk around. E vou adicionar um script também. Ok, perfeito. Vou colocar o class name por organização. E também é necessário para a gente conseguir instanciar e o autocomplete funcionar. Chama ele de walk around. Perfeito. Para esse walk around funcionar, a gente precisa definir o alvo. Para isso, a gente vai adicionar algumas coisas aqui. Um cara legal para a gente definir para onde ele pode se mover, que a gente definiu uma posição aleatória para ele se mover, é o Spring Arm. Por quê? Como o Spring Arm possui uma colisão, ele consegue evitar que essa posição aleatória que eu vou definir fique dentro de outro objeto. Ele sempre vai conseguir
colocar fora de outras colisões. Isso é importante para a gente definir esse cara. Dentro do Spring Arm, ele precisa de um filho para poder definir qual vai ser a posição. Eu vou usar um marker 3D, que é simplesmente ele serve apenas para marcar. E vou voltar aqui para o 3D para a gente visualizar. Eu vou adicionar uma coisa aqui que vai ser o nosso modo de debug, digamos assim. Vou adicionar um Mesh Instance 3D. Esse daqui vai servir unicamente para a gente visualizar. Vou colocar aqui uma pequena esfera. Vai ser pequenininha mesmo. E vou deixar ela aqui. Vou colocar ela uma cor mais chamativa. Vou criar aqui um New Shader Material e colocar ela como vermelha. Aqui. Green e o Blue. Pronto. Vai ser essa bolinha vermelha aqui. Depois a gente vai desabilitar a visão dela para que a gente não vai precisar muito dela não. Vou mudar esse cara aqui para chamar de Target Arm. E esse marker aqui eu vou mudar o nome dele para Target. Perfeito. Vamos até o código. No código, é lógico que eu vou precisar pegar esses dois caras aqui e colocar aqui dentro do meu código, o Target Arm e o Target. E vou apagar esse daqui, que a gente não vai precisar. A gente vai precisar apenas de uma função. Vai ser get next point. Para ele ir para pegar o próximo point. O que é que ele vai retornar? Vector 3. Só isso. Isso daqui é costume meu com o C# e a setinha assim. Perfeito. Como é que ele vai pegar esse próximo ponto? Primeiro, a gente vai usar uma função de randomização, ou seja, vai ser aleatório. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai usar uma aleatoriedade é dar um randomize. Para ele dar um refresh no seed. Agora, vamos precisar de duas aleatoriedades. Primeiro é o ângulo. Qual é o ângulo que ele vai andar? Eu vou pegar aqui primeiro um dag to rad, para facilitar o nosso cálculo de ângulo, e fazer um rand i. Só que eu vou pegar um rand i em range, porque eu quero um range que ele pode se mover. Eu vou colocar menos 120, que vai ser de menos 120 graus até mais 120 graus. Agora eu tenho o ângulo que ele vai, para onde ele vai se mover, a direção que ele vai se mover. Então vou criar mais um também, que vai ser a distância. Distance. Que também vai ser um random. Rand, dessa vez vai ser um float. Que vai ser de 1 a, por exemplo, vou colocar por enquanto 10. Ele vai se mover de 1 a 10 metros de distância dele mesmo. Agora, o que é que eu vou fazer isso daqui? Vou dar um rotation. Dessa vez eu não preciso pegar o parent, porque eu quero que o próprio componente, esse walk-around, gire dentro do seu eixo Y. Eu não preciso mover o inimigo. Eu só preciso que o target arm gire em torno do próprio eixo Y. Então, girando o próprio walk-around, vai funcionar. Vai ser igual a o angle, o ângulo aleatório que eu peguei lá em cima. E também eu preciso definir a distância. Isso eu posso definir pegando o target arm aqui e definindo dele o spring length, que vai ser igual a distance. Perfeito. Lembrando, como é um spring arm, se houver algum obstáculo dentro dessa distância, ele vai pegar a maior distância possível na colisão desse obstáculo. Vou dar um return agora. Ele vai retornar quem? O meu target. Eu tenho agora o target, tenho a global position dele. Perfeito. Com isso daqui a gente consegue criar pontos aleatórios ao redor do nosso inimigo. Perfeito. Vamos voltar para o nosso inimigo e fazer agora a próxima parte. Aqui no inimigo, eu acabei de definir isso daqui. Não preciso mais disso daqui. Por enquanto, não. Vamos fazer ele andar lentamente para os locais. Para isso, eu vou definir duas velocidades, senão ele vai andar muito rápido. Vou dar um export aqui, criar uma variável, vai ser o walk speed. Vou definir essa walk speed como 2.0. Vai ser do tipo float. E também vou criar outra variável aqui que vai ser o run speed, que vai ser a velocidade para quando ele estiver correndo atrás do nosso personagem. Vou colocar de 10. Perfeito. Agora, follow target
ele primeiro vai dar um clear target, só para limpar. Perfeito. O follow target vai ter agora uma speed. Vou definir essa speed como walk speed. Ele vai iniciar sempre andando. Até aqui tudo bem. E agora eu preciso desse next point. Vou pegar o componente aqui do walk around e colocar dentro do meu enemy. Só clicar e arrastar. Perfeito. E vou trazer ele para cá. Aqui está o walk around. E posso dizer que o follow target ponto set fixed target, que dessa vez é um alvo fixo, ele pode pegar do walk around ponto get next point. Perfeito, ou seja, no ready ele já veio definir um alvo para seguir. Mas quando ele seguir esse alvo, eu quero que ele continue seguindo. Termine essa caminhada para esse local, ele defina um novo local. Então vou voltar aqui no follow target, lembrando que ele herda do Navigation Agent 3D, e isso significa que ele tem aqui também os mesmos events, os mesmos signals do Navigation Agent. E o que eu estou procurando é esse cara aqui, Navigation Finished. Vou conectar ele aqui ao enemy, ou seja, quando ele terminar essa navegação, o que é que ele vai fazer? Simplesmente ele vai definir um novo alvo. Vamos ver se isso daqui funcionou? Pronto, veja lá. Ele define alvos aleatórios e vai andando até eles. E define um novo alvo assim que ele chega lá. E nunca esse destino acaba dentro de outro objeto, porque estou usando o Spring Arm para isso. Bem, com isso eu posso agora eliminar essa bolinha, ela não vai ser mais necessária, era apenas para visualizar. Vou chegar lá no Walk Around e vou tirar a visualização dessa bolinha. Temos agora os dois elementos para ele andar, mas agora precisamos que ele tenha a visão para ver o nosso player e, quando ele enxergar o nosso player, ele mudar o seu estado. Aí sim a gente vai começar a construir o State Machine. Para isso, a gente vai criar um novo componente. Vai ser uma cena normal, também vai ser um node 3D. Vamos chamar ela de Vision. Vamos voltar aqui para o modo 3D, porque a gente vai adicionar algumas coisas nessa visão. Primeira coisa, ele tem que ter uma Collision Area, para saber onde ela vai verificar se o player está. Vou colocar aqui na parte de cima, para a gente saber qual é a parte da frente, que vai ser aqui o Z negativo. E vamos fazer aqui uma forma de um cone, que vai até uma certa distância, que vai ser a distância da visão dele, que se estiver mais longe que isso ele não vai detectar. Para isso eu vou adicionar aqui um Area 3D, e como todo Area 3D, ele precisa de um Collision Shape. Vou aqui mudar o nome dele, que essa vai ser a nossa Vision, nossa visão. Perfeito. E vamos adicionar aqui um Collision Shape. Perfeito, temos o nosso Collision Shape. Mas que forma eu vou utilizar aqui? Temos todas essas formas aqui. Mas o que eu quero é criar uma forma específica. Então vou criar aqui um New Convex Polygon Shape 3D. Como funciona esse cara aqui? Eu defino pontos. Pontos onde que vão formar esse meu polígono convexo. Vou aqui dizer que ele terá 10 pontos. Vão ser o suficiente para a gente definir o nosso formato. Vou começar com os pontos no 0, 0. O ponto 0, que vai ser o ponto inicial bem aqui no meio. E vou começar a desenhar através desses pontos. Por exemplo, vou colocar um aqui no X5. E vai ficar mais ou menos aqui. Lembrando que cada quadradinho desse daqui é uma unidade. Aqui vou manter no 0. E o Z, aqui é o Z negativo. Então vou elevar ele para menos 1. Perfeito. Aqui ele já começou a aparecer o formato que eu quero. Ou seja, se o player estiver exatamente mais ou menos aqui do lado, ele ainda não vai conseguir enxergar. Apenas se o player chegar um pouquinho para cá. Vamos aqui para o segundo ponto. A gente vai definir algo em torno de 15. 15, 0. Mas agora um pouquinho para frente. Vamos colocar aqui no menos 50. Para falar a verdade, bem para frente. Eu deixei bem distante, ou seja, ele vai enxergar longe. Isso daqui pode ser regulado depois.
você definir qual é a distância correta para esse cara. Pronto, temos agora 2 pontos. Vamos completar os outros pontos. Pronto, aqui eu vou começar pelo outro lado, ou seja, vamos fazer simétrico. Ou seja, se o primeiro foi 5 menos 1, esse daqui eu vou colocar menos 5 menos 1. Esse continua negativo porque eu estou seguindo sempre aqui o z negativo. Então, o próximo passo vai ser menos 15, aqui, que é o oposto, e menos 50 lá na frente. Já tenho aqui o meu cone de visão. Só que se eu olhar por outro ângulo, é apenas um desenho no chão. Por isso que eu coloquei mais caras aqui. Porque agora eu vou precisar fazer esses mesmos elementos, só que um pouco mais alto, para criar uma forma 3D. Então, vou continuar aqui. O mesmo vai ser 5 menos 1. Só que dessa vez eu vou colocar ele na altura de 5. Ele já vai criar esse elemento aqui em cima. O próximo vai ser 15, 5, menos 50. O próximo vai ser menos 5, 5, menos 1. E o oitavo componente vai ser menos 15, 5, menos 50. Bem, podem ver que eu nem precisei, inclusive acho que eu nem precisei desse ponto aqui. Eu exagerei um pouco nos pontos. Vou tirar esse cara daqui. Pronto, isso daqui já é o suficiente para que ele tenha essa visão. Perfeito. Então, como todo Collision Shape, eu posso vir aqui e colocar também esses elementos aqui. Agora, uma explicação rápida por que eu não vou usar isso. Aqui eu tenho Body Enter e Body Exit, ou seja, o corpo entrou ou o corpo saiu. Mas eu vou precisar ficar detectando constantemente isso. Por quê? Não adianta eu colocar que o player esteja nessa área, que ele entrou nessa área de visão. Imagine que tem um obstáculo aqui e o player está escondido atrás. Eu não quero que o inimigo persiga ele. Ele está dentro da área de colisão, porém ele não está vendo. Então a gente vai adicionar outra coisa aqui chamada Ray Tracing. Então serão duas detecções. Detectar se o player está dentro da área de colisão, desse área 3D. E se há uma linha clara e direta para o player. Vamos fazer isso aqui. Vamos para o código do Vision. Vou adicionar um código aqui, Create, e vou trazer para cá esse Vision. Perfeito. Aqui eu vou precisar de sinais para se comunicar. Eu vou primeiro dar um class name para não esquecer. Nunca esqueçam do class name. Chama ele de Vision. E vamos criar dois sinais. O primeiro sinal vai ser o get sight, ou seja, pegou a visão, ele viu o player. Ele vai mandar de volta um body que vai ser um node 3D. E vou criar mais um sinal aqui que vai ser o lost sight. Esse não precisa passar ninguém, quer dizer que o player saiu da visão dele. Isso daqui vão ser os nossos gatilhos para mudar o estado da nossa state machine, que é quando ele visualizar e quando ele perder a visão do player. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos criar aqui também alguns exports para a gente controlar por fora. Um export enabled, como padrão, vai ser um booleano. Isso daqui é padrão para caso a gente queira desabilitar a visão desse inimigo. O próximo que eu vou definir vai ser uma variável para dizer qual é o grupo que ele vai procurar, que no nosso caso vai ser o grupo do player. Vou chamar isso daqui de lookup group. Vai ser do tipo string. E eu vou iniciar ele já com o nosso player. Ou seja, vai procurar todos os nodes que estão no grupo player. E quando ele vê esse node que está no grupo player, ele vai seguir. Ou melhor dizendo, ele vai disparar o getSight. Pronto. Uma coisa que a gente vai precisar aqui também é uma variável chamada target. Vai ser o alvo que ele vai visualizar. Vai ser um node 3D. Vamos precisar de algumas variáveis aqui com ready. Primeiro vai ser o var parent. A gente vai precisar do parent aqui.
vai ser igual ao simplesmente get parent. Perfeito. Vamos precisar também da área 3D, que eu já coloquei aqui. Eu vou só organizar. E precisamos de uma função. Eu não vou usar o ready, não vai ser necessário. O process, vamos precisar sim, para, como eu disse, ele vai precisar ficar verificando constantemente. Mas eu vou precisar de algumas funções aqui que a princípio vão parecer um pouco complexas. Então vou explicar elas um pouco mais lentamente. Primeiro, nós precisamos de uma função para verificar se há uma linha clara entre o inimigo e o player, se não há obstáculos entre eles. Para isso, a gente pode utilizar duas coisas, que são o node do tipo raycast 3D, só que esse raycast 3D não vai nos servir por um motivo. Ele é fixo, você define uma direção para ele e você não consegue modificar em tempo de jogo. Ou seja, você vai dizer que esse raycast vai ser para frente, ele vai ficar sempre para frente. Você não consegue modificar o alvo dele. Então não nos serve. Mas nós, dentro do código, nós conseguimos criar um raycast. Como assim? Vou mostrar. Vou criar um cara chamado check site para verificar a visão e ele vai passar um cara chamado site target. Ele vai receber esse cara aqui que vai ser do tipo node 3D. Ele vai retornar um booleano que ele vai dar verdadeiro ou falso se detectou alguém. Perfeito. Agora, a parte um pouco parece complicada, mas é uma receitinha de bolo, então não se preocupem com isso. Ele faz o seguinte: para criar um ray trace dentro do código, a gente precisa referenciar uma coisa chamada do espaço. O espaço que está contido, o espaço 3D que está contido. Então, vamos criar uma variável chamada space e ela vai ser igual a um cara chamado get underline word 3D. Isso daqui vai pegar o espaço 3D em que o jogo está rodando. E o que é que eu quero disso daqui? Eu quero um cara chamado direct space state, o estado desse espaço. E eu vou definir uma coisa chamada query. O query é uma busca. Eu vou buscar por algo dentro desse espaço 3D. Vou chamar de query, vai ser a nossa busca. E vou definir essa busca com esse cara aqui. É um physics ray query parameters 3D. E eu posso chamar aqui um create. Ele vai ter duas coisas aqui nesse cara. De onde vai surgir esse request, esse ray query, e para onde ele vai. Eu posso também definir collision mask, mas não vai ser necessário para a gente isso daqui. Não no momento. Qual seria uma utilidade para isso? Imagine que há um vidro transparente. Eu coloco isso em um determinado grupo e consigo detectar isso e dizer para ele não ignorar esse tipo de obstáculo para a visão. Isso pode ser útil em jogos mais complexos. Por enquanto a gente não vai utilizar isso. Mas o from vai ser o nosso parent.globalPosition. Preciso colocar uma coisa aqui só para o autocompletar funcionar. Seria o node 3D aqui. Pronto. Isso daqui já ajuda bastante. E agora eu só preciso fazer isso. Global Position do nosso parent. E para onde ele vai? Justamente para esse site target aqui. Ponto. Do mesmo jeito, Global Position. Isso vai criar uma linha, um raycast entre o inimigo e o alvo dele, que no caso vai ser o player. E vai verificar se tem alguma coisa no meio. Para isso, a gente vai criar um cara chamado collision. E essa colisão vai vir de onde? Do space, que é o meu espaço 3D, como eu peguei lá em cima. E vou criar um intersect ray. Passando quem? Passando a nossa query. Perfeito. O que é que acontece aqui? Se houver alguma colisão, esse cara vai existir. Então vou criar logo um if collision. Se há alguma colisão, eu vou ter que verificar outra coisa. If collision, pegando quem? Collider. O collider é quem colidiu. Quem foi que colidiu com esse ray trace primeiro? Para isso nós temos duas coisas. Se essa colisão foi o player, ele vai ser igual ao site target.
Caso contrário, ou ele não colidiu com nada, o que é difícil, já que ele está recebendo esse cara aqui, ele iria a qualquer distância e colidiria, ou como é mais comum e vai acontecer, há um obstáculo entre os dois. Então a colisão collider vai ser outro corpo que não é o que ele recebeu, o que ele fez o traço. Então, se foi o que ele estava procurando, aí sim eu vou dar um return true. Colidiu. Ele achou o cara. E se nada disso foi verdade, ele vai dar um return false. Ou seja, ele não conseguiu colidir com o alvo. Alguma coisa está no caminho e ele não conseguiu colidir. Esse daqui é o nosso sistema de raycast via código. Isso é muito útil, porque dessa maneira como eu estou criando esse raycast em tempo de voo, eu consigo mudar ele a qualquer momento. Diferente do raycast em Node, que ele vai ficar fixo. Esse raycast Node é muito útil para você, por exemplo, detectar o chão, detectar o teto. Tanto que provavelmente o Character Body 3D já possui dentro dele esses raycasts para cima e para baixo, para saber se ele está no chão ou se ele está no teto. Agora, precisamos de só mais uma função aqui. Essa função, como eu disse, eu não posso ficar verificando só quando o corpo entra ou sai da nossa visão, da nossa área 3D. Eu preciso ficar verificando constantemente. Isso a gente faz verificando o overlapping. Eu vou criar uma função chamada aqui check overlapping. O que é isso? Eu vou verificar se tem alguém dentro colidindo com a minha área 3D, dentro do collision shape. Para isso a gente faz o seguinte, vamos criar uma var e dizer que tem overlapping bodies. Vai ser igual a o vision, que é a minha área 3D, get overlapping bodies. Ou seja, aqui dentro tem todos os corpos que estão colidindo com a área 3D. Mas eu não quero todos. Eu quero apenas o que for player. Para isso, a gente pode fazer o seguinte. Fazer um filtro. Lembre, isso daqui vai ser um array. Vai ter vários corpos aqui dentro. Mas eu posso pegar aqui o target overlap, que vai ser a minha variável para guardar isso. E dizer que overlap bodies ponto filter. Agora, eu vou ensinar algo para vocês aqui, que eu já devo ter mencionado em alguma aula anterior, não estou lembrando muito bem, mas que é muito útil, que é a função lambda. Eu poderia criar um método separado e colocar isso daqui, mas como eu só vou utilizar aqui, eu não vejo sentido em criar um método lá embaixo só para isso. Então, eu posso usar uma função anônima. O que seria uma função anônima? Seria uma lambda expression. Eu posso dizer que aqui tem um func, uma função, ele recebe um item, que é o item do tipo desse array, que vai ser, por acaso, posso colocar como node 3D. Aqui vai ter 2 pontos, e aqui eu posso colocar já o corpo da minha função. No caso vai ser um return quem? Verificando se esse item ponto is in group. Qual grupo? Esse que eu deixei aqui em cima, lookup group. Isso vai retornar um booleano, então o que é que essa função filter quer? Que você verifique se esse item é alguma coisa e retorne um booleano, se é verdadeiro ou falso. Todo mundo que for verdadeiro, ele vai colocar nesse novo array aqui. Como a gente só tem um player, provavelmente só vai vir um elemento aqui, caso o player esteja dentro da área de visão. Como é que a gente verifica isso? Faz um if, len, que vai verificar o tamanho desse array, target overlap, for maior do que 0. Ou seja, se tem alguém dentro, se o player está dentro dessa área. Também tenho que verificar outra coisa aqui. Agora sim a gente vai usar essa função aqui de cima. Ele pode estar dentro da área, mas pode ter um obstáculo entre os dois. Então vou fazer mais um if aqui. If check sight. Vamos testar a visão. Para isso eu vou passar simplesmente o overlap, o primeiro elemento, para cá. Perfeito. Aí, se há uma visão direta entre os dois, ele está dentro da área e há uma visão direta entre os dois, agora sim eu posso dizer que o meu target é igual a esse cara aqui. Perfeito. E eu posso, nesse ponto aqui, já emitir o sinal. Qual sinal? O getSight.
passando por parâmetro o target, que vai ser o body que ele detectou. Bem, agora temos as duas funções que a gente vai precisar para ter a visão. Parecem complexas, mas como eu disse, isso daqui é uma receitinha de bolo. Vocês podem voltar para essa aula para verificar isso e também para o repositório que eu vou deixar na descrição. Vamos aqui para o Process, que é claro, ainda não chamei essas funções, precisamos chamar ela. Mas é bem simples o que a gente vai fazer aqui. Primeiro, se not enable, se não estiver ativo, eu só vou dar um return, para ele não fazer nada. Mas se ele estiver ativo, eu vou verificar uma coisa. Se tiver um alvo, se tiver um target, if not check site, eu vou verificar se a visão desse alvo, se não tem visão desse alvo mais, se ele tem um alvo, mas não tem mais visão, ele vai fazer o quê? Tirar esse target. Ele vai ser igual a nulo. E quer dizer que nessa situação, o que aconteceu? Ele perdeu a visão do alvo. Ele não está mais vendo o player. Apareceu um obstáculo, o player se escondeu. Então eu posso dar um emit signal lost sight. Não está mais vendo. Mas caso contrário, caso não tenha um alvo, ele vai procurar esse alvo. Como é que ele procura isso? Chamando a outra função, que é a check overlapping. Pronto, ou seja, ele vai ficar enquanto não tiver um alvo, ele vai ficar continuamente verificando os objetos que estão dentro do área 3D. Quando ele detectar um alvo, aí sim, ele vai ficar continuamente checando se esse alvo saiu da área de visão, para emitir tanto o sinal lost sight e quando adquire o alvo, ele dá um get sight. Perfeito, isso já tem o nosso componente visão pronto. Vamos agora juntar tudo isso aqui. Vou pegar esse visão e colocar aqui dentro do enemy. O enemy agora tem todos os três. Vamos para o código do enemy. Vou puxar esse vision para cá. Perfeito, tenho ele aqui. O que é que eu vou precisar? Em primeiro lugar, usar aqueles signals. Vou colocar aqui no player. Lost e o get. Perfeito. Vou deixar eles aqui por baixo, que eu não vou utilizar agora. E vamos colocar aqui agora o nosso state machine. Bem, como eu disse, os state machines são caracterizados por estados. Ou seja, teremos nesse caso aqui dois estados, que seria o estado ele andando e o estado ele perseguindo. Uma coisa boa que a gente pode utilizar para isso é utilizar um enum. Eu vou criar aqui um enum, chamar states. Para declarar um enum, a gente usa esse formato aqui, com chaves. E nessas chaves a gente vai colocar dois states. Walking, ele vai estar andando, ou vai ser por pursuit, perseguindo. Ou ele vai estar em perseguição, ou simplesmente ele vai estar andando aleatoriamente. Perfeito. Agora, temos esses dois caras aqui, então vamos criar também duas coisas aqui para mim. Uma delas vai ser uma variável para conter o estado atual, state, que vai ser do tipo de states. E ela vai iniciar como walking. E vamos criar outra variável aqui, que vai ser a do target, que vai ser do tipo node 3D. E vou deixar ela iniciar vazia mesmo, ela não vai existir por enquanto. Ela só vai passar a existir se por acaso ele visualizar. Aqui tem já uma mudança de estado, ele vai estar iniciando já o estado aqui. Mas eu quero ter uma função só para isso. Eu vou criar uma função aqui embaixo chamada change state, que ela vai receber um new state, um novo estado. Vai ser, claro, do tipo state. Perfeito, ela vai retornar void, não vai retornar nada. E dentro dela, sim, aqui a gente vai fazer a nossa seleção de estado. Quando um estado muda, o que é que muda no comportamento do nosso inimigo? Para isso, a gente pode utilizar um seletor do GDScript chamado match. Match de quem? Quem ele recebeu? O new state. Ou melhor ainda, eu já vou colocar aqui o state igual a new state, para não esquecer. E vou fazer o match já direto no state. E temos dois status aqui. Esse match pode ser de state walking. Dá um pass aqui por enquanto. Ou pode ser states
ponto pursuit e dá mais um pass aqui. Perfeito. Temos aqui as duas mudanças de estado. Primeiro, o walking é bem fácil, porque a gente já colocou aqui em cima. A gente pode mudar só, pegar isso daqui, Ctrl X daqui e colocar para o walking aqui. E aqui no ready, em vez de fazer aquilo, a gente vai dar um change state passando states.walking. Perfeito. Agora vai estar funcionando da mesma maneira. Ele vai limpar o alvo, vai definir o alvo fixo e vai definir a velocidade como walk speed. Uma coisa a mais que eu vou fazer aqui é pegar o nosso target aqui e dar um igual a nulo, limpar. Só isso a mais. Agora, o estado de perseguição. Esse daqui é até mais simples. O que é que a gente precisa fazer? Primeira coisa é definir a velocidade. Que agora ele vai correr. Então vai ser o run speed. Perfeito. E dizer que o follow target aqui, em vez de dar um set fixed target, ele vai dar um set target. Quem vai ser esse target? O próprio target. E não tem mais espécie. Aqui nós criamos os dois estados. O estado de perseguição e o estado de andando por aí. Vou colocar aqui uma coisa no código antes que eu esqueça. No function eu vou chamar aqui o process, porque a gente não estava tratando lá a gravidade. Então é interessante a gente colocar aqui o código tratando da gravidade, senão ele não vai conseguir andar. Só o clássico, que é is not on floor, a velocidade igual a gravidade. Perfeito. Quem vai cuidar da movimentação vai ser o nosso follow target. Mas a gravidade a gente cuida aqui. Primeiro esse daqui a gente vai deixar continuar. Eu só vou colocar isso aqui embaixo por motivo de organização. Junto dos outros handlers de evento. E beleza. O que acontece quando eu pego a visão do player? Primeira coisa que vai acontecer, obviamente eu vou dizer que o target é igual a esse body que ele recebeu, ou seja, o player. E aí sim eu vou dar uma mudança de estado. Change state, states.pursuit, ou seja, começa a perseguição. Ah, mas o que acontece então se ele perder o alvo? Ele simplesmente vai mudar change state para walking. E está pronto o nosso código com a nossa state machine bem simplificada. Provavelmente no decorrer do curso a gente vai adicionar mais estados para isso. Com certeza vai adicionar muito mais estado do que isso. Nosso inimigo vai ter estado de atacando. Provavelmente vai ter um estado para ele retornar para o seu ponto original, caso ele seja uma sentinela, e assim por diante. Mas o que o State Machine faz? Ele facilita esse fluxo de comportamento. É isso que o State Machine é. Uma máquina de estados, e esses estados são comportamentos. Vamos ver se isso daqui está funcionando. Veja, ele não está vendo o coisa, acabou de me ver e está vindo atrás de mim. Se eu ficar atrás de uma pilastra, ele foi para o outro estado, o estado andando. Aqui ele continua sem me ver. Se ele me ver, ele vai me perseguir. Fui para trás de uma pilastra, não me vê mais. Ou seja, o nosso sistema de estados está funcionando. Já não me vê mais. Perfeito. Bem, a aula de hoje era isso. Uma coisa que eu vou fazer para a próxima aula, como eu estou fazendo com todos esses elementos que eu estou criando durante as aulas, eu vou pegar esses componentes de visão, de andar e de follow target e vou subir para o AssetLib. Do mesmo jeito que lá no AssetLib já tem esses elementos que eu coloquei aqui como Third Person Controller, ou como o que eu já tinha colocado como exemplo em uma das aulas, que foi aquele label temporizado. E provavelmente na próxima aula a gente vai rapidamente fazer essa troca e continuar com o próximo assunto. Espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, deixa aquele like e considerem se inscrever se quiserem mais desse conteúdo. Até o próximo vídeo.